Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, tá? Essa semana um pouquinho mais curta, porque ontem foi o dia dos estudantes. Quero parabenizar todos os estudantes, por isso que a gente não teve aula. Mas essa semana a gente tem ainda duas aulas, tá? Nesta aula vamos iniciar alguns assuntos novos, como representação gráfica, média simples e média ponderada, tá? Ainda naquele assunto sobre estatística, tá certo? Então vamos aqui iniciando nossa aula de hoje, tá? Vamos aqui. Então, o primeiro assunto que eu quero trazer para vocês é gráficos, retratos de informações. Muitos de vocês já viram no seu dia a dia mesmo, seja nas redes sociais, seja em jornais, seja em filmes, e até mesmo no vídeo de vocês, gráficos. Então, os gráficos são formas representativas de dizer para vocês diversos tipos de informações. Qual o problema disso? Porque muitas pessoas não sabem ler um gráfico, não sabem tirar todas as informações que um gráfico lhe dá. Então, aqui a gente vai ver basicamente três formas de gráfico e como ler essas informações que estão dentro deste gráfico, tá certo? Então, o primeiro deles que eu quero trazer para vocês é o gráfico de segmentos. Então, como é que seria esse gráfico de segmentos? Dessa forma, onde eu encontro pontos e linhas, tá? Olhem para essa primeira figura aqui no topo do slide. Então, aqui eu tenho um gráfico chamado de segmentos, onde eu represento ele através de pontos e linhas. Note que eu tenho informações tanto na horizontal deste gráfico, que é no eixo X, quanto na vertical, que é o eixo Y. Note que aqui eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Na parte vertical, no eixo Y, eu tenho 100, 200, 300, 400 e 500. Então, se você olhar aqui para janeiro, janeiro está ligado no eixo Y, está aqui entre 100 e 200. Então, note que aqui também, entre 100 e 200, eu vou ter uma variação de 50. Então, aqui entre 100 e 200, eu tenho 150. Então, em janeiro, ele está ligado a 150, certo? Porque, ó, eixo X, janeiro, eixo Y, 150, certo? Se eu olhar para fevereiro, eu vou subir até o ponto aqui de fevereiro, está ligado a 300. Se for para março, está em 350. Se eu for para abril, vai cair para 250. Se eu for para maio, vai subir para 400. Se eu for para junho, vai vir ali para 200. E julho vai ficar em 150 novamente. Então, professor, o que seriam essas informações desse gráfico? Tem uma legenda aqui, ó, variação pluviométrica, ou seja, o quanto que choveu naquele mês. Esse gráfico quer me dar essa informação de quanto choveu naquele mês. Então quer dizer que em janeiro choveu 150 milímetros, correto. Em julho também, correto. Que tipo de informações ou questionamentos eu posso trazer a partir desse gráfico? Qual o mês que mais choveu? Então eu vou olhar aqui para esse gráfico, qual desses meses teve um índice pluviométrico maior. Então, se eu olhar, analisar esse gráfico aqui, qual que está aqui no maior número? 400. Então, eu venho aqui e vejo que foi em maio. Então, através desse gráfico, eu vejo que em maio foi o mês que mais choveu. Qual foi os meses que menos choveram? Então, se eu olhar aqui, o menor número registrado é 150. 150 em janeiro e 150 em julho. Então, esses dois meses foram os que menos choveram. Então, um gráfico pode trazer diversas informações, porém você tem que saber ler. Um outro tipo de gráfico representativo é o de colunas, como a gente pode ver aqui nessa outra forma. Então, aqui eu também tenho as informações na horizontal e vertical. Na horizontal, aqui eu tenho as marcas, né? A diferença é que ele não quis colocar aqui na parte de baixo, né? Ele quis colocar o nome dentro da barra, também não tem diferença. Então aqui eu tenho Celta, Gol, Corsa e Palio. Já na vertical eu tenho as numeração. Então aqui eu tenho os modelos de carro populares e os consumidores, certo? Em 1000, quer dizer que cada número desse aqui está em 1000. Ou seja, se eu olhar aqui para o Celta, ele está aqui em 40. Quer dizer o quê? Que 40 mil pessoas compraram esse carro. O Gol está aqui entre 40 e 50, ou seja, 45. Então o Gol
45 mil pessoas compraram o Gol. O Corsa, se você olhar aqui, a linha está por 30 e o Palio está por 35, né? Entre 30 e 40, 35. Então aqui também tem as informações de consumidores desses carros populares. Também posso fazer algumas perguntas. Qual o carro mais vendido? Eu vou olhar aqui qual que está mais acima. No caso foi o Gol, com 45 mil consumidores. Qual o carro menos vendido? No caso aqui eu vou olhar para o Corsa, eu vejo que vai ser 30 mil consumidores. Ou seja, um gráfico pode ter esse tipo de leitura. Professor, eu posso representar essas informações de qualquer um desses tipos? Sim. Se eu quisesse fazer esse gráfico aqui de carro popular e seus consumidores na forma de segmento, eu conseguiria. Na mesma forma que se eu estivesse querendo fazer essa variação pluviométrica num gráfico de colunas, eu também conseguiria. Certo? E a outra forma é o gráfico de barras que tem aqui no final, né? Note que as mesmas informações, né, ó, modelos de carros populares e consumidores, a diferença do de coluna para o de barra é porque um vai estar na horizontal, o outro vai estar na vertical, certo? As informações que estavam na horizontal aqui vão estar na vertical e as informações que estavam na vertical vão estar na horizontal, tá ok? Então essa é algumas formas de gráfico que eu trouxe para você e como ler, tá ok? Então vamos seguindo. Aqui a gente vai entrar nas medidas de tendência. O que seriam essas medidas de tendência? Depois que você coleta as informações e organiza, seja em forma de tabela, em forma de gráfico, você vai fazer alguns cálculos para realizar a melhor leitura dessas informações. Dos cálculos que você pode fazer é a média aritmética simples. Ou seja, vamos, por exemplo, você entrar aqui na sala do 7º ano aí do Ateneu e eu perguntar a idade de vocês. Alguns vão ter idades parecidas, um aluno ou outro vão ter uma idade maior, um aluno ou outro vai ter idade menor. Porém, eu não estou interessado em idades separadas. Eu quero a média, ou seja, o número que representa a maior parte dos alunos. Então, eu vou utilizar desse tipo de cálculo para ter essas informações. Então, vamos aqui, ó. A média aritmética, como é que eu faço? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. A tabela mostra o número de jogos realizados no fim de semana do Campeonato Brasileiro e os gols marcados nessa rodada. Qual a média aritmética de gols? Então vamos primeiro ler aqui as informações, né? Local dos jogos, né? Então Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Gols do visitante, quem estava visitando? No Nordeste fez 10, 7, 5 e 3. Gol dos mandantes, né? Quem estava recebendo os jogos? 8, 15, 20, 12. Total de jogos, 5, 3, 10 e 7. Então aqui eu vou fazer a média de gols que aconteceu, seja dos visitantes, seja dos mandantes. Então eu vou olhar aqui para o Nordeste. Teve 10 e 8, então eu tive 18 gols. Então aqui eu vou somar 18 gols. Na região Sul, 7 e 15, 22. Sudeste, 5 e 20, 25. Centro-Oeste, 3 mais 12, 15. Então aqui eu vou somar todos os gols que tiveram. E dividir por quanto, professor? Eu vou dividir pelo total de jogos que teve. Então eu vou pegar aqui, ó, 5, 3, 10 e 7 vai dar 25. Então eu vou pegar todos os gols e dividir pelo número de jogos. Assim eu vou saber a média de gols pro jogo. É a mesma coisa que eu fizesse, ó. Pessoal, façam a média de idade de vocês. O que é que você ia fazer? Você ia somar todas as idades dos alunos do 7º ano, um por um, somar e dividir pela quantidade de alunos que tem, certo? Então é dessa forma que eu faço a média simples. Somo, nesse caso da idade, somo todas as idades e divido pela quantidade de alunos. Nesse exemplo aqui, a média de gols, somo todos os gols realizados e divido pela quantidade de jogos. Então aí eu vou ter a média de gols realizados. Então aqui basta, primeiro eu somo tudo que tem em cima. Quando eu somar 18, 22, 25 e 15 eu vou encontrar 80. Então vai ficar 80 dividido por 25. E a forma que você vai fazer essa divisão fica a seu critério. Se quiser simplificar primeiro, nesse caso dá, dividir em cima e embaixo por 5, dá 16 sobre 5. E quando for fazer a divisão, vai dar 3,2. Então, que
Que número é esse, né? O que representa? Representa uma média. Não quer dizer que todo jogo teve 3,2 gols. Não quer dizer isso. Vai ter jogo que teve 4, vai ter jogo que teve 8, 7, 5. Porém, eu quero uma média. Então é desta forma que eu realizo a média aritmética. Tá certo? Então, ficamos aqui nessa aula. Fiquem aí com os exemplos das atividades. Próxima aula a gente vai ver o exemplo de média ponderada, tá ok? Então até mais.